Bom, galera, agora nós vamos dar sequência nos cálculos químicos e nós vamos falar sobre a determinação de fórmulas, tá? Nós vamos falar sobre a determinação de 3 tipos de fórmulas: fórmulas percentual, fórmulas empíricas, tá? Ou mínimas e fórmula molecular. O próprio nome já começa a dar dicas para vocês. A fórmula percentual, ela vai expressar a quantidade de elemento em porcentagem. A fórmula empírica ou mínima, ela vai mostrar como se fosse você tivesse uma MMC daquela sua fórmula. Você vai reduzir a menor quantidade de átomos daquela fórmula proporcionalmente. E a fórmula molecular, ela vai mostrar para você quantas vezes aquela molécula é maior do que a fórmula mínima. Conceitualmente parece um pouquinho complicado, mas é muito simples a gente determinar as fórmulas. Então vamos para a parte prática, que é mais fácil de entender. Vamos entender primeiro como é que a gente define a fórmula percentual, tá? Percentual, em porcentagem. Então, quando você olha aqui, por exemplo, a fórmula da água, H2O, o que nós temos aqui? 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Instintivamente, se eu perguntasse, se estivesse em sala de aula, eu perguntasse agora para você, o que tem mais na água, hidrogênio ou oxigênio? Você iria me responder de pronto, hidrogênio. Por quê? Porque você percebe 2 átomos de hidrogênio e apenas 1 de oxigênio. Mas, para você ter uma resposta mais precisa disso, você deverá exprimir essa fórmula da água numa fórmula percentual. Então, como é que a gente faz isso? O primeiro passo, eu tenho que achar a massa molar, tá? Dessa molécula. Então, vamos lá. O hidrogênio tem massa atômica 1, o oxigênio massa atômica 16. Nessa molécula, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, massa molar, né, ou molecular da água, 16, já fui direto para a conta, seria 18 gramas por mol, certo? Ou seja, 18 gramas é 100%, ou seja, é a molécula de água toda. Destas 18 gramas, quantos gramas nós temos de hidrogênio? Das 18, 2 gramas é o hidrogênio. Então, eu vou colocar X aqui na porcentagem e eu vou descobrir quantos por cento o hidrogênio representa na fórmula da água. Resolvendo essa regra de 3, eu tenho que o hidrogênio representa aproximadamente 11%. Para fazer do oxigênio, eu posso montar a regra de 3 do oxigênio ou eu posso simplesmente pensar, se do 100% de água, 11% é hidrogênio, 89% tem que ser o oxigênio, correto? Mas vamos montar para vocês verem, do oxigênio. 18 gramas é 100% da água, dessas 18, 16 gramas pertencem ao oxigênio, que vai ser X. Resolvendo essa regra de 3, o oxigênio é 89% da molécula de água. Então, dessa maneira, H 11%, O 89%, eu consigo exprimir essa fórmula da água em porcentagem. Então, essa daí é a fórmula percentual. Fórmula mínima. O que é a fórmula mínima ou fórmula empírica? Também conhecida como empírica, tá? É a menor proporção de números inteiros, tá? De um mol de elementos que constituem essa substância. Ou seja, vamos supor que eu dei um problema para vocês, onde eu digo que uma substância ela tem 40% enxofre e 60% oxigênio. Eu quero saber qual é a fórmula mínima dessa substância. Então, para calcular a fórmula mínima, nós temos um passo a passo. Então, vamos lá. Primeiro passo. O que nós temos que fazer no primeiro passo? Pegar a porcentagem que nós temos dessa substância e dividir pela massa atômica do elemento. A massa atômica do enxofre é 32, a massa atômica do oxigênio
é 16. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no primeiro passo é dividir as porcentagens que eu tenho de cada elemento pela massa atômica dos respectivos elementos. Fazendo essa conta aqui, ó, 40 dividido por 32, eu vou ter 1,25 mol, ok? E aqui vai dar 3,75 mol. O que acontece agora? Eu não posso exprimir uma fórmula com casas decimais, tá? Então, eu tenho que transformá-lo no menor número inteiro possível. Como que eu vou fazer isso? Eu vou verificar qual vai ser o meu menor resultado. Então, agora vamos para o segundo passo. Qual foi o meu menor resultado? O meu menor resultado foi 1,25. Eu vou dividir ambos por 1,25, tá? Quando eu fizer 1,25 dividido por 1,25, 1. 3,75 dividido por 1,25, 3. Consegui chegar em números inteiros. Então, a fórmula desse composto será S1O3. Número 1 em química não precisa aparecer, a fórmula vai ser SO3. Então, o composto que tem 40% de enxofre e 60% de oxigênio é o trióxido de enxofre. Já a fórmula molecular, ela vai mostrar para você o número real de átomos que aquela molécula tem. A mínima, ela mostra, tá, a menor proporção em números inteiros. A molecular, ela mostra a quantidade real de átomos que ele tem. Quando eu te dou as porcentagens, como aqui no nosso problema, eu falei que o benzeno ele tem 92,3% de carbono e 7,7% de hidrogênio. Então, eu te dei a fórmula centesimal ou percentual. E eu quero que você ache a fórmula molecular do benzeno. Para achar a fórmula molecular, eu tenho que fornecer para você qual é a massa molar da substância. Então, eu forneci que a massa molar do benzeno são 78 gramas por mol de benzeno. Então, como é que eu faço isso? Primeiro momento, você tem que encontrar a fórmula mínima. Então, como é que a gente encontra a fórmula mínima? Primeiro passo da fórmula mínima. Pego os elementos com as suas seus respectivos percentuais. Vou dividir cada elemento pela sua massa atômica. Então, a porcentagem de carbono eu vou dividir por 12. A porcentagem de hidrogênio eu vou dividir por 1. Fazendo a continha aqui, 92,3 dividido por 12, aqui eu vou ter 7,7 mol. E 7,7 dividido por 1, aqui eu vou ter 7,7 mol. Bom, deu um número decimal. Então, segundo passo, eu pego o menor resultado. Qual que é o menor resultado? Ambos são 7,7. E vou dividir os dois pelo menor. Aqui o meu resultado é 1, aqui meu resultado é 1. Ou seja, a fórmula mínima ou empírica dessa substância vai ser CH. Só que a minha pergunta aqui no problema não é a fórmula mínima, eu quero a fórmula molecular. A fórmula molecular, ela é igual ou maior do que a mínima. E é isso que eu vou descobrir agora. Eu vou achar a massa molar da mínima. Bom, a mínima tem carbono, que pesa 12, só tem 1. E tem hidrogênio, que pesa 1, ela também só tem 1. Então, essa fórmula mínima tem massa molar 13 gramas por mol. Quantas vezes a que eu estou procurando é maior do que a mínima? Agora eu vou pegar aqui a massa molar que eu quero, da fórmula que eu quero. A que eu quero pesa 78. Eu vou dividir ela pela mínima. Então, veja de onde saiu esses valores. Eu peguei a massa molar da fórmula que eu quero encontrar e dividi pela mínima que eu tirei aqui do meu problema. O resultado dessa conta será 6. O que significa isso?
essa substância, que é o benzeno, ela é 6 vezes maior do que a mínima. Então, se na mínima eu tenho um carbono, aqui eu vou ter 1 vezes 6, 6 carbonos. Se eu tenho um hidrogênio, 1 vezes 6, 6 hidrogênios. Ela é 6 vezes maior que a mínima. Então, o benzeno vai ter fórmula C6H6. Pessoal, vamos ver mais um exemplo aqui. Olha lá. A glicose apresenta 40% de carbono, 6,67% de hidrogênio e 53,3% de oxigênio. Sabendo-se que a massa molar da glicose é 180 gramas por mol, qual a sua fórmula molecular? Eu sei que muitos aí conhecem a fórmula molecular da glicose, mas agora nós vamos definir através desse método que nós aprendemos. Então, a primeira coisa que eu tenho as porcentagens. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar as porcentagens de cada elemento e vou encontrar o número de mols de cada um deles. Então, a porcentagem do carbono eu vou dividir por 12, que é a massa molar do carbono. Eu vou encontrar 3,33 mol como resultado. Do hidrogênio, eu vou dividir por 1, isso vai dar 6,67 mol de hidrogênio. E do oxigênio, eu vou dividir por 16, que eu vou encontrar 3,33 mols de oxigênio, tá? Massa dividido ou porcentagem dividido por massa molar, sempre a gente encontra o número de mol. Feito isso, eu não posso trabalhar com casas decimais, então eu vou dividir todos os resultados pelo menor valor. O menor valor é 3,33. Então, eu vou dividir por 3,33, por 3,33 e por 3,33. Aqui o meu resultado será 1, aqui 2, aqui 1. Quer dizer que a fórmula mínima é CH2O, ok? Só que eu quero a fórmula da glicose. Pode ser que a fórmula mínima fosse exatamente essa. Como é que eu vou fazer essa conferência agora? Eu vou calcular a massa molar da mínima. Como é que eu calculo a massa molar? Carbono, pesa 12, eu tenho 1. Hidrogênio, pesa 1, eu tenho 2. Oxigênio, 16, eu tenho 1. Quando eu somar aqui, 12 com 16 com mais 2, o resultado será 30 gramas por mol. Então, essa fórmula mínima pesa 30 gramas. A da glicose que eu estou procurando pesa 180. Quantas vezes a glicose é maior que a mínima? Massa da glicose dividido pela massa da mínima. O resultado vai ser 6. Significa que a fórmula que eu estou procurando é 6 vezes maior que a mínima, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho um carbono, 1 vezes 6, 6. 2 hidrogênios vezes 6, 12. 1 oxigênio vezes 6, 6. A fórmula da glicose é C6H12O6, ok? Então, para você encontrar a fórmula molecular, você sempre acha a mínima daquela substância e depois você procura quantas vezes aquela substância em questão é maior do que a sua própria fórmula mínima. Beleza, galera? Vamos então agora aos exercícios desta matéria.